Livro de Jonas, capítulo 1, versículo 1. Certo dia o Senhor Deus disse a Jonas, filho de Amitai: apronte-se e vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor, indo na direção contrária. Ele desceu a Jope e ali encontrou um navio que estava de saída para a Espanha. Pagou a passagem e embarcou a fim de viajar com os marinheiros para a Espanha, para longe do Senhor. No entanto, Deus mandou um forte vento e houve uma tempestade no mar. Era tão violenta que o navio estava em perigo de se partir ao meio. Os marinheiros ficaram com muito medo e gritavam por socorro, cada um no seu Deus. E para que o navio ficasse mais leve, jogaram a carga no mar. Porém, Jonas, descido ao porão, e ali havia se deitado e caído num sono profundo. O capitão do navio o encontrou ali e disse: como é que você está aí dormindo? Levante-se e peça socorro ao seu Deus, porque ser que ele tenha pena de nós e não nos deixe morrer. Os marinheiros disseram aos outros: vamos tirar a sorte para descobrir quem é o culpado de estarmos neste perigo. Eles fizeram isso e o nome de Jonas foi sorteado. Então lhe perguntaram: agora diga, que é o culpado de tudo isso? O que você está fazendo aqui? E onde você vem? De que país você é? E qual o seu povo? Eu sou hebreu, respondeu Jonas, e adoro o Senhor, Deus do céu, que fez o mar e a terra. Em seguida, Jonas contou que estava fugindo de Deus, o Senhor. Aí os marinheiros ficaram mais apavorados ainda. Veja só o que você fez, a tempestade piorava cada vez mais, de modo que os marinheiros perguntaram a Jonas: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Jonas respondeu: vocês me peguem e joguem no mar, que ele ficará calmo. Volta aqui, Jonas. Aqui nós vamos ver a história de Jonas, profeta Jonas. Nós vemos lá em 2 Reis 14, 25, Deus fala que Deus já tinha usado Jonas através de falar com Jeroboão II para que ele lutasse a favor do povo de Israel. Através de Jonas, Jeroboão II venceu. Mas aqui nós estamos vendo a palavra de Deus. Deus está falando fugir. Muitas vezes nós fugimos da presença de Deus por qualquer motivo, por qualquer coisa nós já queremos sair da presença de Deus. E aqui nós estamos vendo um profeta que já era usado pelo Senhor. Deus já tinha usado ele para salvar o povo de Israel. Aqui, certo dia, o Senhor falou: desça a Jope e vá falar contra aquela cidade. Porque nós sabemos nas histórias que a cidade de Nínive era a cidade muito violenta, aonde ali o povo matava muitos profetas. Nas histórias nós sabemos que, para falar assim, que os levitas eles eram tão cruéis que eles matavam os profetas do Senhor e deixavam a cabeça deles fincada numa estaca na beira do mar, para que aqueles outros profetas viessem e já voltassem para trás de medo. Mas aqui nós estamos vendo que certamente Jonas ele não foi nesse lugar talvez pelo medo, porque nós sabemos que o pai de Jonas, Amitai, ele era um profeta. E esse profeta ele reinou no tempo do rei Acabe, de Jezabel. E aquele tempo de Jezabel matou muitos profetas. Mas agora nós vemos Jonas crescendo no meio daquele povo, junto com o pai dele. Agora nós vamos ver quantas e quantas vezes talvez o profeta Amitai teve que fugir para não ser morto. E Jonas ali estava junto com seu pai, vendo seu pai sendo procurado por aquele povo de Nínive. E agora o Senhor veio dizer para ele: Jonas, apronte-se e vai, grite contra aquela cidade. Ele falar contra aquele povo que matou muitos sacerdotes, muito povo de Deus. Muitas vezes o Senhor manda nós fazer alguma coisa, manda nós falar com um presidiário, um dobrado, e muitas vezes nós recusamos, porque muitas vezes nós pensamos só em nós mesmos. Mas o Senhor ele não morreu naquela cruz só por mim e por você, ele morreu por todo mundo. Do mesmo jeito que ele quer salvar ele quer salvar as pessoas lá fora. A palavra de Deus fala que a cidade de Nínive ela tinha 120 mil pessoas, fora as crianças.
Então, mas só que aqui nós vemos que Jonas desceu, só que ele pegou a embarcação contrária. Quantas pessoas têm pegado a embarcação contrária? Quantas pessoas têm tentado sair da presença de Deus por pouca coisa? Mas da bebida, mas do vício. Tudo isso nós saímos da presença de Deus. O Senhor, Ele ama o pecador, mas Ele não ama o pecado. Aqui não estamos falando que Jonas é um pecador, mas a palavra fugir, ela tem vários sentidos. Muitas vezes nós fugimos da presença de Deus mais do pecado. Nós fogimos de Deus mais no adultério, na bebida. E muitas vezes nós perdemos a nossa vitória por pouca coisa. E ali nós vemos que tinha muitas pessoas naquele navio. Então o Senhor mandou um vento muito forte contra aquele navio. E a onda para Deus estava falando que aquele barco estava partindo ao meio. E Jonas estava ali dentro. Muitas vezes o vento ele vem contra a nossa casa, contra a nossa vida, contra a nossa família, mas o nosso erro. Muitas vezes nós falamos assim, a luta está tão pesada, mas muitas vezes nós não paramos para pensar o que nós estamos fazendo de errado. Muitas vezes nós falamos assim, eu não vou conseguir vencer, mas talvez é porque alguma coisa nós estamos errando, nós estamos em alguma falha, porque o Senhor não vai mandar uma luta para mim e para você que nós não venhamos suportar. O Senhor não manda a luta para nos derrubar, mas sim para que nós venhamos vencer e amadurecer a presença de Deus. Porque nós vemos Jonas fugindo da presença de Deus, querendo fazer aquilo que Ele queria. E muitas vezes nós queremos fazer o que nós queremos, não a vontade do Senhor. Mas o Senhor diz assim, somente vai ao céu aquele que fazer a vontade do Pai. Mas se nós não estivermos fazendo a vontade de Deus, nós não vamos. E muitas pessoas naquele dia vão falar, Senhor, Senhor. Ele vai falar, essa parte de mim que eu não te conheço. O Senhor fala assim, que muitos vai pregar, muitos vai curar, em nome de Jesus, muitos vão expulsar demônios. Simplesmente o Senhor vai falar, essa parte de mim que eu não te conheço. Pessoas maus. Mas aqui nós vemos Jonas, que Jonas estava pensando nele, Jonas não queria saber daquele povo. Jonas não queria salvar aquela cidade pelo aquilo que aquele povo fazia, aquelas pessoas pecadoras. Que nem eu falei, o Senhor ele morreu naquela cruz por todos, não foi por um. Então aqui nós vemos que Jonas naquele navio, para Deus falar que ele desceu no porão e caiu num sono profundo. Quantas pessoas hoje estão dormindo na presença do Senhor? Quantas pessoas hoje estão nas suas casas, tranquilas? Eles não estão esperando a volta de Cristo mais. Muitas pessoas não estão esperando que Jesus vai voltar a qualquer hora. Por isso que nós devemos estar preparados. Cada dia nós devemos estar na presença de Deus. Que nem a palavra de Deus fala lá em Mateus 25, das 10 virgens, 5 estavam preparados. Tinha 10 moças, 5 prudentes e 5 tolas. Todas elas tinham azeite, mas tinha 5 que estavam preparados. Quantos estão preparando? Está preparado para a volta de Cristo? Nós talvez podemos estar dormindo no dia que Ele vier, mas no momento que nós acordamos, sabemos que nós estamos cheios do Espírito Santo. Nós estamos cheios do azeite. E ali nós vemos que tinha 5 que estavam cheios de azeite. Quando aquele homem gritou o navio, o noivo está chegando. Aquelas 5 prudentes levantaram, acenderam suas lamparinas e entraram para a festa. Certo momento à tarde, as outras vieram, bateram na porta, Senhor, Senhor, nos deixe entrar. Lá de dentro ele simplesmente gritou, eu não vos conheço. E naquele dia muitos o Senhor vai falar assim, eu não te conheço. Porque se nós estiver errado, se nós estiver fazendo coisa errada, naquele dia nós vamos ter uma grande decepção na presença de Deus. O Senhor vai descer na glória das nuvens. E muitos vão falar, Senhor, Senhor. Ele vai falar, eu não te conheço. Por isso que é tempo de nós estar preparados, é tempo de nós estar fazendo a vontade de Deus. Porque naquele dia que o Senhor vier, nós podemos subir. Sim, meu Deus. E aqui então nós vemos que Jonas desceu naquele navio, deitou e dormiu. E Jonas, por causa de Jonas, toda aquela tribulação naquele navio estava em perigo. Mas Jonas não estava preocupado. Muitas vezes nós falamos assim, o vento está tão forte. Muitas vezes o vento está tão forte no seu casamento, na sua vida espiritual. Às vezes o nosso barco está quase afundando, mas do nosso erro ainda nós não acordamos. Muitas vezes nós estamos perdendo a nossa esposa, talvez seu esposo, seus filhos na morte. Porque talvez mais do seu erro, mais do meu erro, toda a minha família vai pagar. Porque nós vemos ali uma grande
100 homens naquele barco. E quando nós falamos do nosso barco, o meu barco quer dizer o quê? É eu, minha esposa, meus filhos, minha família. Talvez mais do meu erro, a minha família toda vai pagar. Meus filhos vão pagar. Minha esposa. Então, irmãos, é tempo de nós acordar. É tempo de nós acordar para o Senhor. Porque nós sabemos que a palavra cada dia está se cumprindo. Cada dia está mais perto da volta de Cristo. E somente aquele que estiver preparado mesmo que vai subir. Então aqui nós vemos que João não estava preocupado com aquele povo, ele queria fazer a vontade dele. E quantos hoje não estão querendo fazer só a sua vontade? Quantos hoje não querem olhar mais para as pessoas? Muitas vezes nós olhamos só de onde nós saímos. Mas quantas vezes nós vemos pessoas esperando por uma palavra? Quantas pessoas estão esperando por mim ou por você chegar ali e falar que Jesus Cristo ama ele? E muitas vezes nós não falamos isso. Simplesmente nós viramos as costas e saímos. Porque aqui nós vemos que João não estava preocupado com aquele povo de Nínive. Porém, ele queria que aquele povo se lascasse. Porque ele sabia da história daquele povo, que aquele povo era um povo cruel, que tinha matado muitos profetas. Certamente, nas histórias nós vamos falar que o pai de Jonas foi morto pelo povo de Nínive, a Mitai. Agora nós vamos ver o nome que o Senhor mandou ele pregar contra aquela cidade. O povo que tinha matado o pai dele. Certamente ele estava rancoroso no seu coração. E quantas vezes talvez nós estamos mais de uma palavra que nós dizemos errado, alguma coisa, nós viramos nas costas das pessoas. Muitas pessoas dentro da igreja mesmo, uma não se fala para a outra, mas é uma palavra errada. Por isso que a palavra de Deus fala que nós devemos perdoar o próximo. Nós devemos amar o próximo. A palavra de Deus fala assim que não tem como eu dizer que eu amo a Deus se eu não perdoo o meu irmão. Verdade. Deus fala assim, se eu não perdoei meu irmão, se eu não amo meu irmão, que eu vejo todo dia do meu lado, como que eu vou amar o Senhor? O Senhor fala que aquele que fala que ama o Senhor e não perdoa o seu irmão é mentiroso. Isso está na Bíblia. O Senhor não será Então, aqui nós vemos que Jonas estava ali. Certamente aquele povo começou, cada um a amar o seu Deus. Então, quando o homem chegou e falou: o que você está aí deitado? Levante e busque o seu Deus. Aí, quando Jonas contou para aqueles homens que estavam naquela embarcação que ele estava fugindo da presença de Deus, aí aqueles homens vieram ficar mais apavorados. Então, cada um começou a clamar o teu nome, seu Deus. Mas aqui nós vemos ver que eles fizeram sorteio, naquele tempo eles faziam sorteio de tribo até chegar as pessoas. Que nem foi na escolha de Saul para rei, foi feito sorteio. Aqui nós vemos lá em Josué, a palavra de Deus fala quando Josué lutou contra o povo de Jericó, que ele destruiu. Josué falou para eles não pegar nada. Mas ali nós vemos que a família de Acã, fala que eles roubaram, eles levaram a capa para Babilônia, esconderam debaixo da tua tenda. Eita Deus! Certo dia Josué falou assim: mandou 2 espias para espiar a terra de Ai, uma cidade pequena, pouca gente. Então os espias chegou e falou: não, Josué, lá é pouquinha gente. Escolheram 3.000 soldados, lá já está pronto. Então Josué mandou 3.000 soldados lutar contra aquele povo. E eles foram naquela luta, mas voltaram a uma derrota. A Deus fala que foi 36 homens mortos de Josué, Israel. E quando eles chegaram no acampamento de Israel, contando para Josué que eles tinham perdido a batalha, Josué rasgou suas vestes, chorando no chão, perguntando para Deus o que tinha acontecido. Aí o Senhor falou para eles: tem gente no meio de Israel fazendo coisa errada, está no pecado. Então ali foi sorteado famílias, tribos, até que chegou o nome de Acã, aonde Acã contou a verdade, que ele tinha roubado uma cabra babilônica. Aqui nós estamos vendo que através de um pecador, no meio daquele povo, o povo todo estava padecendo. Talvez mais do meu pecado, minha família está padecendo. Talvez mais do meu erro, minha família está. Meu casamento está quase indo no fundo do mar. Então ali, o nome de Acã foi sorteado. E Acã era o pecador. Oh, grande Deus! Acã estava errado. A palavra de Deus fala que Acã e seus filhos foram mortos apedrejados. Então, irmãos, e se nós tivermos erro, se nós estivermos fazendo errado, o Senhor ele vai nos falar, ele vai nos corrigir. Porque a palavra de Deus fala em Provérbios que ele corrige aquilo que ele ama e aquilo que ele quer bem. E se o Senhor nos ama, ele vai nos corrigir. Porque a palavra fala
O choro durou uma noite, mas a alegria veio pela manhã. Foi melhor talvez nós passar uma noite chorando, reconhecendo nossos erros, uma alegria na manhã. Uma manhã nós começar a caminhar certo, na verdade. E aqui nós vemos que ali foi sorteado o nome de Jonas. Aí os marinheiros falaram para ele assim, ele falou assim, a única coisa que você deve fazer para mim, para que esse mar venha se acalmar, me jogue, me lance no mar. Ele falou, não, capaz, mas não vamos ser culpados da sua morte. Aqueles marinheiros chegaram no meio para ver se remavam mais rápido para chegar na maré. Mas quanto mais eles remavam, mais o Senhor mandava o vento mais forte. E quanto mais nós tentamos, muitas vezes nós estamos na presença de Deus, e muitas vezes nós estamos tentando cada vez fazer as coisas erradas, mais o vento vai vir mais forte. A luta vai vir mais forte. Porque Deus, Ele quer dar o melhor para nós. Deus não tem coisa ruim para nós. Deus Ele é maravilhoso. Ele tem a cura, Ele tem a libertação. Ele quer nos dar a vida eterna de graça. Mas para isso nós devemos obedecer a Ele, fazer a vontade dEle. Mas muitos não querem. Muitos querem fazer a tua vontade. Muitos pastores falam assim, quer abrir a igreja para só tirar a lã e a gordura das ovelhas. Muitos pastores não pensam nessa ovelha. Mas aqui nós estamos vendo que o Senhor, Ele queria salvar um povo. Aqui Ele queria usar o seu servo. Mas o seu servo virou as costas e caminhou na direção ao contrário. Então, aqui nós devemos estar presentes, devemos estar fazendo a vontade de Deus. Então ali, Jonas falou para eles, não adianta. Quanto mais vocês remarem, vocês não vão conseguir. Então aqui nós vemos que vocês me peguem e joguem no mar, que ele ficará calmo, pois eu sei que por minha culpa. Aqui nós vemos que Jonas reconheceu o erro. Jonas ele reconheceu que era por causa da culpa dele, por causa do erro dele, que aquele povo estava passando aquela tribulação, naquele mar. Glória a Deus. Então ele falou, me peguem e me joguem no mar. Mas aqui nós vemos que aqueles homens, ali Jonas contando, aqueles homens que não tinham nada a ver com Jonas, eles entenderam qual era a vontade de Deus. Eles entenderam o que Deus queria na vida de Jonas. Então eles falaram assim, Senhor Deus, não nos castigue com a morte por tirarmos a vida deste homem, pois és tu, Senhor, quem está fazendo isso. Aqui, aqueles homens não tinham nada a ver, eles reconheceram que era Deus que estava fazendo. Certamente esses homens eram homens que adoravam outros deuses, homens que adoravam estátua, homens que não tinha nada a ver. Deus. Muitas vezes o Senhor talvez nos coloca, muitas vezes nós caminhamos quando nós temos um passo errado. Muitas vezes é porque através de nós não podamos, conforme a nossa luta, nós podemos falar para as pessoas. Quantas pessoas talvez hoje passam na frente da igreja e falam assim, olha, eu cantava, eu pregava, hoje eu não estou lá mais. Quantas pessoas talvez hoje querem voltar para a presença de Deus, mas pela oferenda do mundo, pela oferenda do inimigo, não conseguem voltar mais. Verdade. E nós estamos aqui para fazer a obra. E aqui o Senhor estava mandando seu profeta para libertar aquele povo. E o Senhor Ele quer me usar e quer usar você para que através de nós venha conseguir almas, pessoas para Ele. Da mesma forma que Ele quer nos dar vida eterna, Ele quer dar para as pessoas. Porque Deus Ele não quer que ninguém venha sofrer. Mas muitas vezes nós caminhamos pelo caminho errado, pelos caminhos errados, com nossas próprias pernas. Sim, meu Deus. Então aqui nós vamos ver, em seguida os marinheiros pegaram Jonas e jogaram no mar, logo o mar se acalmou. O que nós devemos fazer para que a luta venha se acalmar na nossa vida? Muitas vezes nós temos que parar e pensar o que nós estamos fazendo de errado, o que nós estamos caminhando que está fazendo nós passar por uma luta muito difícil. Se há alguma coisa que dá para nós tirar da nossa vida e jogar fora, vamos tirar. Se é o pecado da mentira, não vamos mentir mais. Se é o pecado disso, não vamos fazer mais. Porque as coisas erradas só nos tiram da presença de Deus. O Senhor fala que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Se o nosso corpo tiver sujo, ele não vai habitar em nós. Então, irmãos, aqui nós estamos vendo que ali, através de Jonas, jogou no mar.
e logo o mar se acalmou. Eles ficaram com tanto medo do Senhor que lhe ofereceram um sacrifício, eles fizeram promessas. Então, através de Jonas ainda através dele, do seu erro, ele conseguiu mostrar para um povo que estava naquele navio que era só Deus que podia fazer as coisas. E nós devemos também, através de nós, mostrar para as pessoas lá fora que é só Deus que pode curar, é só Deus que pode dar vida e vida eterna com mudança. Nós devemos mostrar para as pessoas ao nosso redor que Deus, Ele é presente a todo momento. Verdade. Muitas pessoas acham que Deus, Ele esquece, mas Deus, Ele não esquece que a promessa que Ele fez para mim, Ele fez para você, na hora certa vai se cumprir. Mas muitas vezes nós queremos apressar os nossos passos, muitas vezes nós apressamos os nossos passos e caímos no caminho errado, porque tudo tem o seu tempo certo. Na Eclesiastes o Senhor fala que tudo tem o tempo certo. Tem um tempo de nós juntar as pedras e espalhar, tem um tempo de nós plantar e colher. E o Senhor fala que tudo que nós plantar aqui, nós vamos colher. Se nós plantar o bem, nós vamos colher o bem. Se nós plantar o mal, nós vamos colher a morte. Então, irmãos, aqui nós estamos vendo que Jonas, ele queria fazer a vontade dele. Então o Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. E ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Então, irmãos, aqui nós estamos vendo que quando os homens lançaram Jonas ao mar, o mar se acalmou. Mas o Senhor, Ele sabia quem era Jonas. E o Senhor sabe quem é você, Ele sabe quem eu sou. Verdade, Deus. Porque Jonas ele tinha uma promessa. Deus sabia que Jonas era um escolhido. Então, através desse peixe, o Senhor mandou que aquele peixe engolisse Jonas. Só que ali dentro da barriga daquele peixe, Jonas lembrou o que o Senhor tinha feito na vida dele. Jonas lembrou do passado. E muitas vezes nós devemos lembrar todo dia o que o Senhor já fez na minha vida e na tua. Oh, grande Deus! Devemos lembrar da onde o Senhor nos tirou. Sim, meu Da onde Ele nos tirou. Deus. O que Ele já fez na nossa vida e o que Ele pode fazer. Muitas vezes na hora da aflição, da luta, nós se desesperamos. Nós somos humanos, nós somos falhos. E muitas vezes nós esquecemos quem está do nosso lado. E nós se agarramos no medo. Muitas vezes nós ficamos com medo, apavorados. Meu Deus, o que vai acontecer? Mas Deus, Ele é tão misericordioso que na hora que você achar que você não vai aguentar mais, é a hora que Ele vai te levantar e vai te sustentar novamente. Porque o Senhor, Ele não vai mandar uma prova para mim e para você que nós não vai aguentar. Porque cada um, o Senhor manda a prova para cada um conforme nós aguentamos. Então ali, Jonas lembrou o que o Senhor tinha feito na vida dele. Então ele orou na barriga daquele peixe. O Senhor mandou que aquele peixe viesse e vomitar Jonas. Mas Deus fala que aquele peixe veio na beira do mar e vomitou Jonas. Então, irmãos, nós devemos ficar firmes. Não importa onde nós vamos, não importa onde o Senhor vai nos mandar, mas o que importa é nós saber que nós temos um Deus do nosso lado. Deus não vai nos mandar lá no presídio, ou não vai mandar lá no hospital, ou numa favela, para nós ir lá no meio, ou acontecer alguma coisa. Se Deus está mandando você vir no mar, Ele está com você. Porque o Senhor, quando Ele escolheu Josué, sucessor de Moisés, falou: seja forte e corajoso, porque eu estou com você. E muitas vezes nós não acreditamos, nós ficamos assim, não tem medo. Mas se Deus Ele está mandando, é porque Ele está na frente. Porque quando o Senhor falou para Ciro, falou: eu quebrarei as correntes de bronze, tudo, aplanarei as montanhas. Isso quando o Senhor se mandar você fazer a obra, quando o Senhor nos escolheu para fazer a obra, você pode ter certeza que o inimigo não vai conseguir te parar. Ele não vai conseguir parar você em nenhum. Porque aquele que nos escolheu é o Todo-Poderoso. Glória a Deus. Então nós estamos olhando que Jonas, mas a desobediência de Jonas, ele ficou 3 dias. Para Deus falar que se Jonas tivesse sido, esses 3 dias que ele ficou na barriga daquele peixe, ele já tinha pregado contra a cidade dele. Então Jonas começou tudo de novo. A palavra de Deus fala lá em Jeremias assim: se você cair, será que você não consegue se levantar? Nós conseguimos. Muitas vezes talvez nós tropeçamos,
mas o Senhor está ali para nos levantar novamente. Se nós reconhecer o nosso erro, nós reconhecer a nossa falha, nós vamos conseguir caminhar novamente. É verdade. Deus, nós vemos a palavra de Deus, muitos profetas, muitos tropeçaram, mas todos eles o Senhor levantou novamente. Davi conquistou uma mulher alheia, ele errou, fez errado, mas ele reconheceu o seu erro, Deus perdoou ele novamente. E se nós reconhecermos o nosso erro que nós estamos fazendo, nós reconhecermos o que está acontecendo na nossa vida, que talvez está fazendo nós passar por uma luta muito grande, dolorosa, Deus ele vai começar a acalmar a tempestade. Então, irmãos, aqui nós estamos vendo que, então, pela segunda vez o Senhor disse a Jonas: apronte-se, vá diante da cidade de Nínive, anuncia ao povo de lá a mensagem que eu vou lhe dar a você. Jonas se aprontou e foi a Nínive, como o Senhor Deus havia ordenado. Nínive era tão grande que uma pessoa levava 3 dias para atravessar. Talvez se Jonas tivesse ido, ele já tinha pregado contra aquela cidade, tudo estava tranquilo, mas não, ele pensou na maldade desse povo. O Senhor ele sabe o que as pessoas fazem, mas a partir do momento que nós reconhecemos que nós era errado, por isso que a palavra de Deus fala no batismo da água, para deixar o nosso pecado para trás. Quando João Batista pregava, João Batista ele batizava o povo na água, na remissão dos pecados. E quando nós reconhecemos, nós aceitamos Jesus Cristo, nós somos batizados, aquilo que nós fizemos, tudo fica para trás. Aquilo ali não nos condena mais por aquilo ali. Ele vai nos julgar a partir daquilo que nós estamos fazendo. Então, irmãos, aqui nós estamos vendo que Jonas, dentro de 40 dias, Nínive será destruído. Então os moradores creram em Deus e resolveram cada um jejuar. Então ali Jonas pregou contra aquela cidade. Falou para aquele povo o que o Senhor ia fazer, porque a maldade daquele povo era tão grande que chegaram nos ouvidos do Senhor. E quanta maldade que está vivendo nesse mundo, você acha que tanta coisa que está acontecendo, que Deus está deixando acontecer neste mundo, mas por quê? Porque o povo esqueceu de Deus. Verdade. O povo esqueceu quem está no controle. Deus simplesmente está mostrando para nós, seres humanos, quem está no controle, quem nos criou. É Ele. Ele nos deu vida, Ele pode tirar a qualquer momento. E muitas pessoas hoje não, muitas pessoas acham que são melhores seu quarto, sua casa, seus bens materiais. Esqueceu que Deus dá, Deus tira. Deus dá para quem Ele quer e tira de quem quer. Então Deus ele está deixando isso acontecer para que o povo venha se acordar. Sim, meu Deus. Deus está deixando toda essa tribulação acontecer na terra para que o povo venha se acordar. Porque a palavra está sendo cumprida. A volta de Jesus está ali, pertinho. Nós devemos aguardar mais um pouco. O inimigo está furioso. Ele sabe que cada dia está se aproximando. Nós devemos estar preparados. Não vamos sair da presença de Deus hoje. Vamos aguentar, porque o Senhor fala que aquele que permanecer até o final será salvo. Sim, meu Deus. Quantos hoje não têm saído? Porque não está aguentando mais a luta, não está aguentando mais a tempestade. Sim, meu Deus. Muitas vezes as pessoas ficam com medo da luta, mas nós temos que pensar na nossa vida eterna. Deus. Isso aqui simplesmente é uma passagem. Talvez eu vivo 60 anos, 50, 80, aí daqui que nós vamos ter a vida eterna. A palavra de Deus fala que aquele que for salvo vai viver junto com Deus, junto com o Criador. Mas aquele que não for vai sofrer o castigo eterno. Então vale a pena nós deixar o nosso erros, vale a pena nós deixar o que nós estamos fazendo de errado, do pecado, das ofertas do mundo, para servir Cristo. Porque vai ser a vida eterna. Quanto vai ser bom nós viver junto com o nosso Pai Criador, com Jesus Cristo, que morreu na cruz. O sacrifício maior foi Ele que fez. Sim, E muitas vezes nós achamos que é um sacrifício, nós achamos que é difícil vir para a igreja, mas fui eu não vou, aconteceu isso não vou. Mas o que Jesus fez naquela cruz, sofreu, isso foi difícil para ele. Então, irmãos, vamos ficar firmes. Então aqui nós vamos ver que fala Deus que Deus viu o que fizeram como abandonaram os seus maus caminhos. Então, irmão, aqui Deus está falando das pessoas, do mundo, todos, quando abandonar os seus maus caminhos e voltar para Cristo, voltar para Deus,
Deus ele salva, Deus ele cura. Mas aqui nós estamos dizendo que Deus fala assim que Deus viu o que eles fizeram e procurou sobre nossos caminhos. Então mudou de ideia. Ele não castigou a cidade como tinha dito que faria. Através do Senhor mandou Jonas falar com aquela cidade, o Senhor resolveu perdoar aquele povo. Porque a palavra de Deus fala que era 120 mil, fora as crianças. Quantas mil pessoas não tinha? E o Senhor resolveu perdoar aquele povo. Mesmo sendo um povo cruel, nem o pastor de Alvarado ali. O Senhor ele não veio pelos bons. Ele veio para aquilo que o mundo não dá nada. Ele veio para aquelas pessoas que nós achamos que está perdida. Que os bons não precisam de médico, mas sim os enfermos, os doentes. Quantos de nós talvez estava doente, quando o Senhor falou conosco? Quantos de nós talvez estava no mundo, quando o Senhor nos resgatou? Porque o Senhor ele não veio só pelos bons, mas sim pelos pecadores, aquele que ele conhece. O Senhor veio, o Senhor, a Deus fala que ele escolhe os loucos para confundir os sábios. E os sábios ficam mais loucos ainda. Muitas vezes nós falamos assim, mas o cara era já vimos aquele pastor Júnior Trovão, fala que ele era um dos maiores traficantes. Hoje ele é um homem de Deus, prega a palavra aqui, prega mesmo. Então, muitas vezes nós falamos assim, Deus escolheu um homem lá, mas Deus ele escolhe aquele que quer fazer a coisa. Deus escolhe aquele que o mundo nada. Por isso que Deus ele não veio só por mim, por você, ele veio por todos. Deus ele quer salvar o mundo inteiro. A raiva de Jonas é a misericórdia de Deus. Por causa disso, Jonas ficou com raiva e muito aborrecido. Então orou assim: ó Deus, eu não disse que antes de deixar na minha terra que era isso mesmo que ia fazer. Jonas já sabia a misericórdia de Deus. Jonas sabia que Deus ia perdoar com o povo. Porque Deus ele é misericordioso. Deus ele ama nós. Ele está disposto a nos perdoar se nós